Pedro, capítulo 1, versículo 13, diz assim: assim sendo, talvez na sua Bíblia está escrito, portanto, assim sendo, estai com a mente preparada, prontos para agir, ou sede sóbrios, alertas, depositai toda a vossa esperança na graça que vos será outorgada na plena revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não permitais que o mundo vos amolde as paixões que tinhais outrora, quando viviam na ignorância. Porém, considerando a santidade daquele que vos convocou, tornai-vos da mesma maneira, ou como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver, ou em todas as vossas atitudes. Porém, versículo 15 novamente, considerando a santidade daquele que vos convocou, tornai-vos da mesma maneira santos em todas as vossas atitudes. Talvez na sua versão está em toda a vossa maneira de viver. Amém? Então, esse tempo nós vamos fazer uma série de mensagens e o tema vai ser santidade, um estilo de vida. Porque é exatamente isso que esse versículo diz. Sede santo em todas as vossas atitudes, em toda maneira de viver, sejam santos. Né? Não é só quando você se reúne no domingo na igreja, ou quando você vai no café, no parque, na igreja, porque está em igreja, então ali você é santo. Mas em todo o tempo, você tem que adotar um estilo de vida que pregue a santidade. Amém? Você vai observar que o versículo 13, nós vamos ficar no versículos 13, 14 e 15, começa com a palavra portanto, ou assim sendo. Quando tem essa palavra portanto, ela está ligando ao que estava falando anteriormente. Pedro está ligando o que ele vai falar ao que ele falou antes. E se você olhar o que Pedro falou antes, nós não vamos ler, eu vou apenas explicar, parafrasear o que está do versículo 3 até o versículo 12, do versículo 1 e 2 ele se apresenta e diz o porquê que ele está escrevendo essa carta, e no versículo 3 ele começa a falar sobre a esperança que os cristãos têm de Jesus um dia voltar para os levar para a eternidade. E ele começa a falar dessa bem-aventurada esperança, que nós esperamos por isso, o dia em que tudo se tornará perfeito, o dia que estaremos com ele para sempre. Então Pedro ele vai estar estimulando que isso alimente a nossa fé. Por quê? Mesmo tendo essa expectativa que se tornará realidade, ele diz, por um tempo vocês podem estar tristes, por conta da tribulação que vocês passam. Porque ele está escrevendo para um povo que está sendo perseguido. E ele está dizendo, olha, a perseguição vai gerar tristeza no coração de vocês. Vocês vão passar por problemas que vão apertar os corações de vocês. Então se lembrem que lá na frente tem uma recompensa para vocês. Se lembrem que vocês vivem pela eternidade. Nós nunca podemos nos esquecer disso, irmãos. Nós não somos desse mundo. A Bíblia vai dizer que a nossa vida é como uma fumaça, que logo se vai. Por isso que o apego às coisas dessa vida é um grande risco. A Bíblia compara que o peso da tribulação desse tempo não se compara com o peso de glória que nós vamos receber no Senhor. A nossa provação é leve e momentânea, se comparada em peso e medida com a glória que há de vir, Paulo disse. Então, o peso da glória é muito maior do que o peso da tribulação. Então, o que Pedro está dizendo? Vocês estão tristes porque vocês estão passando por sofrimento, mas olhem para a eternidade. Tenham esperança naquilo que vai vir. Esperem pelo eterno e não pelo que vocês veem, porque isso vai apertar a tristeza no coração de vocês. E aí ele fala, a tribulação que vocês estão passando é para alimentar a fé de vocês, provar a fé de vocês como se fosse fogo. E a fé de vocês, uma vez provada, purificada como ouro, vai dar a vocês a maturidade que vocês precisam para caminhar até que chegue aquele dia. Então, firmados nessa esperança, entendam, vocês estão vivendo uma época gloriosa, a época que Jesus se manifestou para trazer salvação. É sobre esse Jesus e sobre essa graça, tudo isso Pedro falou, eu estou parafraseando, aumentando um pouco, só explicando, tá bom? Do versículo 3, agora que eu comecei a me tocar. Tudo isso que vocês estão vivendo, que Jesus trouxe, que é a graça, os profetas falaram sobre ele. E ele termina o versículo dizendo assim, o versículo 12, os anjos gostariam de ver isso que vocês estão vivendo. Os anjos se inclinam para ver o tempo que chegou para vocês.
Então não fiquem de olho na tribulação, olhem para a graça, olhem para a eternidade, olhem para tudo que ele fez. E portanto, aí a gente chega no versículo 13. Assim sendo, visto que Jesus veio e fez isso por vós, os trouxe para a graça, por isso vocês devem viver uma vida diferente. Por este motivo, pelo que ele fez, por essa graça que vocês receberam, é que vocês devem viver uma vida diferente. Mudar o estilo de vida de vocês. Mudar o jeito de viver. Se adaptar a um novo estilo de vida. E é por isso que nós colocamos esse tema nesse tempo. Santidade, um estilo de vida. Pedro primeiro fala que nós recebemos algo de Deus extraordinário. E porque nós recebemos, nossa vida precisa ser diferente. Deve haver uma correspondência, que também é uma evidência que eu sou filho de Deus. É uma oferta de gratidão, mas que também evidencia a revelação de Deus no meu coração. E nós vamos ver isso ao longo do que nós vamos estudar hoje e nos próximos domingos. Amém? Então a santidade, ela é um caminho que eu o tomo porque eu recebi de Deus a graça. E a graça me capacita a viver uma vida de santidade. A graça é que capacita a gente a viver uma vida piedosa. A graça não é só para perdoar pecado. Para perdoar pecado é misericórdia. A graça é para você vencer uma vida de pecado. Porque a tua natureza já não é uma natureza pecaminosa. Ela era antes de você conhecer Jesus. Mas quando você conheceu Jesus, você nasceu de novo. Quem nasce de novo tem uma nova natureza. Então a sua natureza não é mais carnal, sua natureza é espiritual. Então você não é um carnal lutando para ser espiritual. Você é um espiritual lutando para não cair nas obras da carne. Você tem que entender quem você é. Amém? Você precisa entender que você é um espiritual, porque você nasceu de novo. Então a obra da carne não é comum na sua vida, ela ficou para trás. Eis que tudo se fez novo, e as coisas velhas já se passaram. Aleluia! E é nessa nova vida, nesse novo estilo de vida que nós vamos caminhar. Então essa palavra, portanto, liga aquilo, visto que vocês já sabem dessa coisa, visto que vocês receberam toda essa graça, visto que vocês entenderam que vocês têm um alvo. Qual é o alvo? A eternidade. Quando a gente descobre que tem um alvo, nós começamos a falar não para certas coisas. Quando a gente define propósito, muitas propostas param de fazer sentido. Quem vive de proposta, não vive por propósito, já dizia um sábio, que eu não sei o nome dele, mas não é frase minha. Quem vive de proposta, não vive por um propósito, e é verdade, porque cada proposta que vem, ele vai para um lado, se a proposta é boa, ele vai. Né? O nome disso é mercenário. Agora, quem vive de propósito, não é toda proposta que ele aceita, porque ele sabe para onde ele está indo. Então vai ter proposta que não está alinhada com o seu propósito, você vai falar, isso para mim não serve, porque eu sei para onde, eu tenho um alvo, eu tenho um objetivo, eu estou indo para o céu, eu tenho um alvo. Paulo ele vai dizer em Filipenses capítulo 3, versículos 13 e 14, eu me esqueço das coisas que para trás de mim ficam, eu olho para as coisas que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus. Então isso vai definir o que eu uso, muito não que eu vou falar na vida. Quando Paulo define isso como propósito, se algum fariseu chegasse para ele e falava assim, meu filho, você cresceu aos pés de Gamaliel, você tem tanto entendimento, e surgiu uma vaguinha no Sinédrio. Olha, pensa bem, você prega o evangelho, por que você não vai, senta no Sinédrio e ensina o Sinédrio? Não, o meu propósito é outro. Eu fui chamado para ganhar vidas, eu fui chamado como apóstolo aos gentios. Essa sua proposta não tem a ver com o meu propósito, eu prossigo para o alvo. Portanto, visto que eu tenho um alvo, que eu sei para onde eu estou indo, tem portas que não é para mim, tem lugares que não é para mim, tem propostas que não é para mim. Eu preciso entender isso, amém? Portanto, visto que vocês já sabem que tem uma esperança, visto que vocês foram chamados, visto que o Senhor já fez tudo isso por vocês, por esses motivos, porque vocês já têm um alvo, vivam de maneira sóbria, com foco nesse alvo. Porque, irmão, quando nós não somos sóbrios, o contrário de sóbrio, para ficar bem rasgado, é bêbado. E como anda um bêbado? Cambaleando. Você fala com ele, quem já tomou umas biritas aí no passado? Quem tomava com força? Levanta a mão, por favor. E dá um glória a Deus, porque Jesus...
Quem já foi profissional? Que tem gente que é profissional, você fala, meu Deus, hein? É tipo o Neymar no meio dos meninos brincando de bola. Que todo mundo fala, nós tínhamos um time, nós perdíamos às vezes o jogo, mas quando sentava na mesa ninguém ganhava de nós. Nós nunca perdemos um pós-jogo. Mas é assim, você conversa com o camarada, passa 2 minutos contado, você conta a mesma história. O camarada, aquele camarada que sobe, chega e fala assim, e aí, beleza? Já cumprimenta assim, que é para não dar tapa e isso. Quando bebe, oh meu Deus, você é a melhor pessoa do mundo. Tem, não tem? Tem muito. Porque a pessoa sai de si, perde o alvo, esquece que tem que trabalhar amanhã. Mas, portanto, visto que vocês têm um alvo, sede sóbrios. Não é questão só de se embriagar com bebida, é de se embriagar com a vida, se embriagar com proposta, se embriagar com convite, se embriagar com entretenimento, se embriagar com trabalho, se embriagar com relações, se embriagar, às vezes, com coisas boas. Porque nem tudo que te embriaga é ruim, tem coisa que é boa, e tem coisa até que Deus te deu. Noé, ele sai da arca e Deus, ele planta uma vinha, Deus abençoa, a vinha é dele. Sabe o que acontece daqui a pouco? Ele faz vinho da vinha e se embriaga com a benção que Deus deu e fica nu. E os filhos dele veem ele nu e vem uma desgraça, porque literalmente vem uma desgraça sobre quem o viu nu. Mas ele se embriagou de algo que Deus tinha dado para ele. Porque foi Deus que deu a vinha para Noé. E às vezes a gente se embriaga de coisas que Deus deu. Não era que ele não podia aproveitar da vinha. É que ele foi além do que deveria ir, perdeu o alvo, perdeu o rumo. Porque tudo que é demais embriaga. Tudo que é demais embriaga. Coisas boas. Deus vai dar uma casa para o camarada, dá outra casa para o camarada, dá um terreno para o camarada. Aí o camarada para de vir na igreja, porque um dia ele está na casa da praia, outro dia ele está na chácara, outro dia ele abandona o Senhor, se embriaga com a bênção que Deus deu para ele. Deus faz ele prosperar, Deus faz ele abençoar, enche ele de amigos. Aí ele fala assim, domingo não dá, porque domingo tem churrasco. No outro domingo não dá, porque no outro domingo eu tenho um casamento. No outro eu também não vou, porque no outro, fulano, eu não posso falar com fulano. Com fulano eu não posso faltar. Fulano é gente boa demais. Fulano, não posso negar o convite de fulano. Então ele começa a se embriagar de coisas que Deus deu para ele. Então nós precisamos tomar cuidado. Amém? Porque quando nós não temos alvo, ou porque nós temos alvo, nós não podemos nos embriagar daquilo que o Senhor nos deu. Para manter o foco, sede sóbrios, estejam atentos, visto que tudo aquilo que eu falei antes está em vocês, se mantenham sóbrios, se mantenham andando em linha, se mantenham no rumo, se mantenham visando o alvo, vivam de maneira sóbria. Versículo 14 ele vai dizer, como filhos obedientes. Como filhos obedientes. A Bíblia diz que aquele que crê, Deus deu o poder de ser feito filho de Deus. Glória a Deus por isso. Isso é um princípio da caminhada com o Senhor, né? É o filho recém-nascido. Porque Jesus ele vai dizer um pouquinho mais para frente, em Mateus capítulo 5, versículo 43 e 45. Vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que vos perseguem, para que vocês venham a ser filhos de Deus. A mesma Bíblia que diz, quem crê no Filho, né? Quem creu se tornou filho de Deus. A mesma Bíblia que diz que o Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus, está dizendo, e o próprio Jesus está dizendo que ama o teu inimigo para que você venha. É uma condição, para que, não é porque, é para que você venha a ser filho de Deus. Né? Acontece que aquela primeira palavra que é usada lá atrás, quem crê é filho, é a palavra técnon, que é filho recém-nascido. E essa é ruiós, é um filho que já entendeu que tem responsabilidades, um filho maduro de Deus. E
você chega num momento que existem correspondências da parte do servo de Deus e evidências de que você entendeu quem você é em Deus. E essa é uma evidência. Se eu sou filho de Deus, eu vou amar o meu inimigo. Amar o meu inimigo não quer dizer, irmão, que eu tenho que ter intimidade com ele, que ele tem que estar na minha casa almoçando todo dia. Isso se chama intimidade. Amar uma escolha, uma opção, que eu vou estar orando por ele, se ele precisar eu vou ajudar, eu não vou cortar a volta dele. Amar e intimidade são coisas bem diferentes, porque tem gente que a gente ama, mas não tem intimidade, e nem dá para ter intimidade, porque não tem afinidade para ter intimidade. Mas eu preciso amar o meu inimigo, e isso é uma evidência de que eu realmente entendi o Evangelho e que eu sou filho de Deus. Porque Jesus está dizendo, ama o teu inimigo para que você seja filho de Deus, para que você seja orgulhoso de Deus. Ele vai dizer ainda, bem-aventurados pacificadores, pois os pacificadores serão chamados filhos de Deus, porque eles refletem a imagem de Deus. Então, o que é que João está dizendo? Como filhos obedientes. Porque, irmãos, nós vemos uma moda, né, de eu sou filho, eu sou filho, eu sou filho, mas eu vivo do jeito que eu quiser. Eu sou filho, eu sou filho, eu sou filho, mas eu não entendi os princípios da palavra de Deus. Eu sou filho, eu sou filho, eu sou filho, mas eu não mudo minha conduta e meu estilo de vida. Eu permaneço da maneira que eu era, eu não mudo o meu linguajar, eu não mudo a minha conduta, eu não mudo os lugares que eu piso. Quem é filho de Deus, ele traz consigo algumas evidências de mudança. É progressivo, obviamente. É o que eu falava aqui terça-feira com os irmãos. Você pega uma pessoa e de repente essa pessoa, algumas coisas de terça eu repito no domingo, mas só algumas. As outras os irmãos têm que vir na terça, né? Mas você pega alguém que nasceu num lar cristão, nunca viu o pai falar um palavrão, um lar cristão de verdade, nunca viu um pai falar um palavrão, né? Porque tem lar cristão que sai mais palavrão que em lar que não é cristão, mas um lar cristão que nunca viu um pai falar um palavrão, está na igreja, está caminhando desde pequeno, virou adolescente, continua na igreja. E alguém acabou de chegar na igreja e está se convertendo. E essa pessoa que acabou de chegar na igreja era acostumado a falar a cada 3 palavras um palavrão, falava 100 palavrão por dia. E agora passou 2 meses, e essa pessoa que chegou na igreja falando 100 palavrões está falando 50 por dia. E o camarada, que era o filho que nunca tinha falado palavrão, agora está falando 10. Esse que chegou falando 100 e está falando 50, está progredindo, enquanto o outro está evoluindo. Então, obviamente que isso é progressivo e não dá para medir e comparar pessoa com pessoa. Porque se eu for analisar as pessoas, eu vou dizer que quem fala 10, tá legal, mas não tá, porque ele não falava nenhum. O legal é o 50, porque ele falava 100. Então está acontecendo algo na vida desse camarada. Ele está entendendo o Evangelho. Ele está arrancando o que é ruim aos poucos. Os irmãos estão entendendo? Palavrão é só um exemplo, né? Eu estou falando da vida num todo. Então nós precisamos entender que isso sim é progressivo, mas à medida que eu vou entendendo, eu vou praticando. Eu vou entendendo que existe um novo estilo de vida para andar. Então é isso que Pedro está dizendo. Uma nova maneira de viver. Então, o ato de crer em Deus. Amém. Aleluia. O ato de crer em Deus me faz um filho de Deus, mas isso só é evidenciado. Eu só sei que isso aconteceu quando eu vejo algumas características na vida da pessoa. A evidência de que isso realmente aconteceu é uma conduta de vida diferente. Amém? A evidência é uma mudança no estilo de vida. E aí Pedro vai começar a dizer como é essa mudança. Né? Os irmãos vão observar aí, na sequência que ele vai dizer assim: não se deixem amoldar pelo mundo e praticar as práticas que antigamente vocês praticavam. Né? Uma vez que vocês são filhos obedientes, não permitais que o mundo vos amolde, está no versículo 14. Paulo vai falar isso em Romanos capítulo 12. Não vos conformeis com este século. Quando a gente fala mundo, a gente não está falando do mundo, porque eu estou no mundo.
E Jesus disse assim: Pai, eu não estou pedindo para o Senhor tirar eles do mundo, eu estou pedindo para o Senhor os livrar do mal. Quando a gente fala do mundo, a gente não fala do planeta, a gente fala do sistema, dessa era, daquilo que está reinando, dos costumes que estão sendo implantados pelo diabo, através de rede social, através de mídia, através de cultura, nas escolas, entrando em tudo quanto é lugar, muitas vezes até mesmo dentro das religiões, e religiões às vezes que se dizem até cristãs. Então é um sistema que me leva para longe da Bíblia, que me leva para longe daquilo que Deus ensinou. É isso que é o mundo que a Bíblia diz, essa era que é dominada. A Bíblia diz que o príncipe dessa era é o diabo. Então ele domina a mente, que vai implantando uma cultura, e aos poucos isso vai progredindo, crescendo, e aquilo vai invertendo os valores, e quando você se levanta contra aquilo, gera uma perseguição com a igreja, contra a igreja, né? Então a igreja só não é perseguida, você só não é perseguido quando você não se posiciona, principalmente nos nossos dias, onde nós vivemos, onde você trabalha. Se você se posicionar, vão te olhar torto. Porque nós estamos vivendo numa era em que os valores estão totalmente invertidos. E é o que Pedro está dizendo: vocês, como filhos obedientes, não se amoldem. Ah, eu preciso ser simpático, né? Claro, você tem que ser agradável, amável, a luz de Jesus tem que estar em você. Mas quando um princípio da Bíblia vai para a mesa, você tem que se posicionar. Não se amolde. A igreja não pode se amoldar ao sistema. Eu não posso trazer para a igreja coisas agradáveis só para trazer pessoas para dentro da igreja. Eu não posso aceitar determinadas coisas no nosso meio só para atrair pessoas, porque eu vou estar atraindo pessoas, mas não para o reino de Deus. Eu vou estar atraindo para um grupo que está totalmente perdido. Eu não posso me amoldar a esse sistema, eu preciso sair fora dele. Como filhos obedientes, não se preocupe em agradar a multidão, não se preocupe em amoldar-se ao mundo, mas vá na contramão dele. É o que a gente sempre fala sobre conversão. Você vai no caminho contrário do sistema. Eu não estou te convidando a viver uma vida quadrada, não. Amém? Mas para você ser santo em toda a sua maneira de viver. Porque é disso que nós vamos falar, né? E esse texto é só uma introdução para tudo que vem. Então você não se amolda, você desvia, você sai fora, né? A Bíblia diz: não ameis o mundo, nem aquilo que no mundo há, né? A Bíblia vai dizer que a amizade do mundo é inimizade contra Deus, e todo aquele que se torna amigo do mundo adultera contra Deus. Está falando do sistema, né? Então eu preciso romper com isso, eu preciso ir para outro caminho. E aí ele chega no versículo 15 e diz assim: como é santo, assim como é santo aquele que vos chamou. Então ele manda um recado para nós: existe uma santidade no céu. Do jeito que ele é, você também tem que ser. Em toda a sua maneira de viver, em todas as suas atitudes, né? O convite não é, porque a palavra santo, ela vai significar separado. Você santificar Cristo no seu coração é você separar o que é de Deus daquilo que não é de Deus. E na sua vida também. Mas isso aqui eu não estou querendo dizer para você: olha, para você ser santo, amanhã você chega no seu trabalho, pede a conta, né, e fica lá dentro da tua casa. Vamos todo mundo para uma fazenda, criar um monastério para não poder errar mais, porque aí está tudo certo. Não, é lá dentro, onde você está, que você vai viver uma vida santa. Nós, algum tempo atrás, nós estivemos lá no parque, e lá teve um basquete santo. O que é um basquete santo? Um basquete onde não tem um palavrão, onde ninguém xinga ninguém, onde você vê o Mateus fazendo um monte de cesta, mas você tem vontade de empurrar ele, mas não empurra, porque ele é jovem e você já não aguenta mais correr atrás dele. Isso é um basquete santo, né? Os irmãos jogam futebol todo domingo, e lá tem uma regra que quem fala palavrão tem que pagar uma coca. Tem irmão que já deixou o salário, num domingo só. Não, não tem não. Só 2. Não, não tem não. Não tem não. Mas do lado tem uma quadra, né, que se fosse, eu falava assim: olha, se fosse, eu dava coca para o encontro e sobrava, né? Porque a cada lance é um palavrão. Faz o gol, é palavrão. Perde o gol, palavrão. Você não sabe mais o que significa, é o tom de voz que define. Perdeu o gol é um palavrão com raiva, fez o gol é um palavrão com desabafo.
E aqui do lado o irmão leva um pontapé. Oh, glória! Então, né? É o Espírito que conduz, né, irmão? Para perto da... É que Deus fala assim, ó, tem um irmão pedindo coca, aí vou usar ele, aí eu vou lá perto. Mas o que é ser santo em toda maneira de viver? É parar de jogar futebol? Não, é levar a santidade para dentro do futebol. É parar de ir no parque? Não, eu vou no parque, mas eu me porto diferente do que está lá, para as pessoas já falam assim, alguma coisa tem além do fato de comer demais, tem mais alguma coisa diferente no meio daquele povo ali. Porque, irmão, foi 2 bancos de comida para aquele tanto de pessoa. Eu olhei e falei, meu Deus, dava para alimentar o Parque do Taquaral inteirinho. Os meninos iam fazer a festa lá do porco, vieram lá reclamar, falaram assim, até que hora que vocês vão aí, porque não vai dar para competir com vocês, não. Todo mundo da barraca fala assim, a hora que vocês terminarem, a gente começa a nossa sessão lá, beleza? Então, aí eu falei, fica tranquilo, meu filho, isso aqui dá para 1 hora só. Mas é ser santo no parque, é ser santo no basquete, é ser santo no futebol, não só santo na igreja, no estilo de vida. Né? Estilo de vida é aquilo que você adota como hábito. Né? Às vezes a gente está um pouco gordinho, rechonchudinho, e fala assim, preciso mudar meu estilo de vida, eu vou me alimentar diferente. Não é? Começa assim, eu vou comer coisas diferentes porque eu preciso emagrecer. Comer faz parte, mas me falaram que se eu não fizer exercício, aí eu vou amolecer, vai ficar um negócio meio esquisito, então eu vou procurar arroz para me dar uma assistência aí e me passar um plano de exercício. Vou começar a jogar o futebolzinho com os irmãos no domingo, vou começar a fazer alguma coisa. Eu estou mudando meu estilo de vida para atingir o objetivo. Qual é o objetivo? Emagrecer. Então eu traço um projeto e vou. Então qual que é o seu objetivo? O céu. Para entrar no céu tem um estilo de vida. Qual que é? A santidade. Qual que é a primeira coisa que muda? O que você come. Né? Porque a vida você come pela boca, a vida espiritual você come pelo que você vê e pelo que você ouve. Tudo que entra, né, vai entrando no seu coração. Então o que você coloca diante do seu olho, o que você assiste na sua casa, o que você ouve, o que você fica todo dia se alimentando, é isso que está alimentando o seu espírito. Fortalecendo ou enfraquecendo. Esse está se tornando o seu estilo de vida espiritual. É isso que está te matando ou te dando vida. Aquilo que você ouve, aquilo que você vê. Por isso que você precisa começar a selecionar. Ser santo em toda maneira de viver, eu não vou ver tudo. Eu não vou aceitar toda a proposta que a TV me apresenta. Eu não vou aceitar toda a série que a TV me apresenta. Eu não vou ler toda a notícia que o Facebook me traz. Eu não vou ler toda a notícia que o Google joga na minha frente, porque tem coisas que não tem nada a ver com o meu alvo. Eu estou tentando emagrecer. Eu estou tentando chegar lá. Então isso não serve para mim. Eu estou tentando me fortalecer espiritualmente. Então tem notícia que eu preciso evitar elas. Quando os israelitas estão chegando e vão entrar na terra prometida, e eles tinham andado pouco tempo, viu? E eles já iam entrar. Vão 12 espias enxergar a terra. 12 espias, um de cada tribo, homens inteligentes. Cada tribo escolheu um, então eram líderes. Não eram, pega 12 qualquer, não. Pegou 12 líderes, um de cada tribo e mandou lá. Eles viram a terra. Deus havia prometido aquela terra para eles. Deus falou, a terra é de vocês. Mas eles foram espiar a terra. Eles voltam com um cacho de uva. A Bíblia diz, 2 homens precisavam carregar um cacho de uva. E não era uns homens Nutella, não, irmão. Era homem acostumado a andar no deserto, que tinha sido escravo. Era homem forte. Então, era 2 homens para carregar um cacho de uva. Não era um cacho de uva qualquer. Né? Porque hoje em dia precisa de 2 homens para carregar um cacho de uva desses que a gente vê também, né? Dependendo da situação. Mas eu estou falando de outra época. Então, era 2 homens brutos para carregar um cacho de uva. Então, a terra era tudo que Deus prometeu. Só que aí eles falam assim, não, mas tem gigante. E Deus não falou do gigante. Né? Deus falou que a terra era boa, beleza. Deus falou que mana leite e mel, verdade. Mas tem gigante, não dá não. 10 chegaram falando, nós vamos morrer. E 2 diziam o seguinte, vamos porque o Senhor vai dar essa terra para nós. 10 diziam, para nós não dá. Se a gente entrar lá, a gente morre. E 2 diziam, eia,
possuamos a terra, porque o Senhor prometeu, o Senhor vai fazer, o Senhor vai dar, porque Ele prometeu e Ele é fiel para cumprir as suas promessas. Por que eu estou contando toda essa história? Porque hoje você vai olhar para as notícias e vão ter 10 pessoas para 2. Tem 2 pregando que tudo vai dar certo se você se apegar firme com Jesus. Tem 2 dizendo, meu irmão, siga em frente, porque o que Deus prometeu, Ele é poderoso para cumprir, e não importa o tamanho do gigante. Os 10 falando, acabou com a fé da nação. E tem muita gente que vem na igreja e está sem fé porque ele ouve uma mensagem, mas escuta 10 notícias da televisão. Ele escuta a mensagem no domingo, mas segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, ele vê... Qual que é aquele que parece que sai sangue da tela? Como que é, irmão? Você que... O irmão sabe aqui, a Cidade Alerta. Aí o que acontece? A gente sabe porque, mas não é de agora, né? A Saba era a avó dele. É a avó. Tá tranquilo, irmão, fique em paz, a gente sabe que é a avó. Brincadeira. Mas não é só o alerta. Tem outros. Você pega qualquer jornal de TV, ele vai arrebentar com a tua fé. Ah, irmão, não posso ler jornal? É claro que pode, mas lê com a ótica da fé. E, meus irmãos, escute mais a Bíblia do que o que está acontecendo por aí. Escute mais a Bíblia. Dê ouvidos mais ao que Deus está falando. Porque, irmãos, quando chegou a pandemia, o Senhor dava uma palavra, mas você ligava a TV e você via 100, 10, 20 mil. Mas a Bíblia está dizendo, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Aí você ia domingo cheio de fé, aí chegava em casa, no ligar da TV, antes de dar tempo de colocar na Netflix, o Fantástico já dava a deixa. Tantos mil morreram essa noite. O salmo já caía por terra ali. Aí vinha segunda-feira, começava a acompanhar a estatística. O irmão sabia falar exatamente quantos morria por minuto, quantos estavam doentes no estado de São Paulo, quantos estavam doentes em Campinas e na cidade que ele nasceu, lá no Caculé, de onde que é Caculé? Bahia, né? Lá no Caculé morreu tanto, e em Paulínia está vindo mais forte, e lá na China já começou uma pior. Aí você fala, irmão, o que está escrito no Salmo 91? Isso eu não sei, mas que está ruim, está. Porque está ouvindo os 10 e não está ouvindo os 2. E quando eu ouço a maioria, eu começo a me desviar do meu destino, do meu alvo. Então eu começo a perder o meu foco. Então eu começo a perder o meu estilo de vida. O que é que te alimenta é que vai gerar santidade na tua vida. Então você precisa mudar o estilo e começar a se alimentar da palavra de Deus. Se alimentar da palavra de Deus para o seu espírito se fortalecer. Você precisa se exercitar como quem busca uma magreza, se exercitar orando, se exercitar jejuando, para que haja uma conexão entre você e Deus, e a graça de Deus te capacite a viver uma vida de santidade. Como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver. Nós precisamos ter um estilo de vida que remeta à santidade. Amém? E a santidade abrange toda a nossa vida. A Bíblia vai dizer em 1 Tessalonicenses 5:23, nós vamos abordar isso nesse tempo, que o Deus de paz o santifique em todo o vosso espírito, alma e corpo. Sejam mantidos íntegros e irrepreensíveis para o grande dia do Senhor. Nós precisamos santificar não só o nosso espírito, mas a nossa alma, o nosso corpo, nosso estilo de vida. Lá no meu trabalho eu preciso ser um santo. Lá no meu trabalho, o meu linguajar tem que ser diferente, o meu comportamento tem que ser diferente. Eu tenho que refletir o meu Deus. Né? Se os irmãos observarem, não dá para ver direitinho ali, mas tem um espelho. Quem joga xadrez, aí tem um rei ali e um peão aqui. Né? Então nós usamos muito aquela linguagem, você é filho de Deus, então você tem que se enxergar como filho de Deus. E nós falamos disso só referente a problema. Mas eu preciso refletir a natureza que existe em mim. Então eu preciso ser esse peãozinho porque é isso que eu sou, mas eu preciso olhar para o espelho que reflete o rei, que é ele, e ver se está de acordo. A Bíblia vai dizer que aquele que ouve a palavra de Deus, mas não a pratica, é semelhante ao homem que vê o seu rosto no espelho, mas daqui a pouco ele sai dali e esquece qual era a sua fisionomia, porque ele não pratica a palavra de Deus. Então o que ele vai fazer? Esqueceu o que ele ouviu.
Você viu, já se pegou assim? Principalmente quando era jovem, eu era menino, eu pensava em tanta coisa, tanta loucura, e várias vezes, vários dias eu ficava pensando, como é que eu sou mesmo? Eu ficava assim, parado, irmão, tentando lembrar como era o meu rosto, porque eu não lembrava como era o meu rosto que eu tinha olhado no espelho. Eu falava, como é que eu sou mesmo? E eu ficava pensando, até olhar no espelho e lembrar como eu era. Está todo mundo tentando lembrar como é mesmo agora, né? Mas quem ouve, a Bíblia diz, e não pratica, é semelhante ao homem que se viu, saiu e esqueceu, porque a Bíblia mostra para você quem você é. Porque você chega diante da Bíblia e fala, não, eu estou legal, estou maneiro, estou bem, eu ajudo os pobres, eu sou... Aí você pega e você lê, como é santo aquele, do jeito que ele é, você tem que ser. Aí você fala, está ruim para mim. Aí você se enxerga. Mas se você sai e liga o Fantástico, você já esquece do seu rosto. Que você precisa mudar, que você precisa evoluir, que você precisa buscar isso. E a Bíblia vai dizer que existe uma cooperação nossa nisso. A Bíblia vai dizer em Hebreus 12, 14, esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Hebreus capítulo 12, versículo 14. Esforcem-se, porque manter paz com todo mundo, irmão, não é fácil. Né? Não é disso que eu estou falando, só estou falando do versículo para fazer um adendo aqui. Mas tem gente que é difícil ter paz. Você faz de tudo para ter paz com a criatura, mas a criatura não quer viver em paz com você, e nem com ninguém. Tem dia que tem gente que não quer viver em paz com nada, nem com ela. Eu acho que ela briga com ela quando não tem ninguém para brigar. Ela era ontem, irmão, hoje não vale. Misericórdia, cuidado, hein? Cuidado. E aí a Bíblia diz, esforce para viver em paz com todos, deixa eu até sair desse assunto e voltar para o assunto que a gente está aqui. E para serem santos, ou seja, você tem algo a fazer, uma correspondência, porque sem santidade ninguém verá Deus. Ele estipulou o caminho para a gente andar. Então, quando a Bíblia diz ser de santos, como é santo aquele que vos chamou, não é você, é ele que impõe o jeito de andar. A Bíblia diz que Jesus chega e chama Pedro, né? Depois da pesca, a pesca que ele chama o vizinho vem, enche 2 barcos, os barcos quase afundam, Jesus fala, segue-me que eu vou fazer vocês pescadores de homens. O versículo seguinte diz assim, e Pedro, deixando tudo, o seguia. Você pega Noé, e a Bíblia diz que Noé andava com Deus, e Deus chega para Noé e fala assim, eu quero que você faça uma arca do tamanho de um campo de futebol. Que a arca tinha um tamanho de um campo de futebol, só de comprimento. E Noé faz o que Deus falou. A Bíblia vai dizer que Enoque andou com Deus e já não era porque Deus o tomou para si. Deus chega para para Moisés, chama Moisés e fala, você vai voltar para o Egito que eu quero libertar meu povo. Deixa esse negócio de pastorear, sua vida está tranquila aí, eu sei, mas eu tenho um negócio bem mais bacana para você. Moisés deixa tudo e vai andar com Deus. Mas sabe o que a gente quer? A gente quer convidar Deus para andar conosco. Meu estilo de vida é esse, e eu quero emagrecer, mas eu não vou mudar. Comer pizza todo dia, vir no rodízio, acabar com a alegria dos irmãos, comer mais que todo mundo, ficar na porta aqui, que o Caio sair, né? Eu pego, porque é o mais alto, é mais fácil de ver, mas eu quero emagrecer, não vai mudar. E assim às vezes a gente quer fazer com Deus, eu quero andar com Deus, mas é Ele que tem que me seguir. Deus, estou indo no baile funk, bora lá. Esteja comigo, me abençoa, porque é esse negócio. O senhor tem que me usar, me usa no baile funk. Hoje é baile funk, amanhã agora tem os arraiá do funk, né? Que toca funk no arraiá. Não combina, né, irmão? E mais vai para o arraiá. Então eu quero que Deus ande comigo, mas eu quero que Ele vá para onde eu vou. E não quero seguir o padrão bíblico. Que quando Jesus fala, segue-me, eu vou te fazer pescadores de homens. Pedro fala, a melhor pesca, e o engraçado que eu tenho visto isso na minha vida. Né? Porque eu observo os chamados de Deus na vida de alguns homens, e agora eu estou falando de chamado ministerial, né? Porque eu sei que tem pessoas que têm chamado aqui, e normalmente vem quando a pessoa está na melhor fase da vida dela, tudo que ela sonhou está acontecendo, aí o Senhor fala, vem. Porque Pedro fala assim, eu nunca pesquei desse jeito, eu precisei de um outro barco, o barco está quase afundando, Jesus falou, segue-me. A Bíblia diz que ele, abandonando tudo, seguiu Jesus. Era a melhor fase profissional de Pedro, era aquele dia. Ele nunca tinha pescado daquele tanto. E eu digo isso porque eu tive um professor que é o diretor,
do Instituto Bíblico, e ele estava com a vida tudo muito bem, tudo organizado, tinha passado no concurso bíblico, e o Senhor chega para ele e fala: segue-me. E eu vi outros que quando atingiu, mas aquele sonho que ele estava sonhando não era o sonho de Deus, e de repente o Senhor chega e fala: segue-me. Então feliz é aquele que escuta na hora certa. O pastor Hernandes Dias Lopes conta o testemunho da vida dele, e ele um dia chegou para um pastor e disse assim: meu sonho é ser advogado, então eu vou estudar, ser juiz, eu vou estudar, depois que eu me formar e chegar onde eu quero, aí eu vou fazer teologia. Aí o pastor falou assim: muito bem, dê o resto para Deus mesmo, estuda esse monte de ano, quando você acabar, se formar em tudo que você tem, aí você vai e estuda teologia, dá o restinho da sua vida para Deus. Então nós precisamos ouvir essa voz do segue. Porque Deus não tem que ir comigo onde eu quero ir. Eu é que preciso andar com Ele. E para andar com Ele, a Bíblia diz: haverá um caminho. E esse caminho se chamará Caminho Santo. E haverá uma voz que irá atrás de vocês dizendo, e esse já é um outro texto que eu estou linkando com esse primeiro. E a voz dirá: esse é o caminho, por ele andai. Se eu quero andar com Deus, existe um caminho que Ele traçou, e não é o caminho que eu tracei. Se eu quero viver o que Deus tem para mim, eu preciso trilhar o caminho que Ele tem para mim. E o caminho de Deus é um caminho de santidade. E santidade é separação. É quando eu começo a falar não para o pecado. É que eu começo a colocar Deus no meu estilo de vida. É quando eu começo a falar não para algumas propostas que podem até me trazer prejuízo, igual eu falei de José. Ele perdeu a capa para não perder a presença de Deus. Mas não cedeu à tentação. Então eu escolho andar nesse caminho de santidade. Pessoas vão me interpretar mal. Alguns vão olhar para mim com um olho torto. Eu vou ser criticado. E isso tudo é normal. Porque se perseguiram o meu mestre, se perseguiram os apóstolos do meu mestre, também vão me perseguir. Então eu preciso entender que esse é o caminho que Ele trilhou para mim. Porque se eu quero viver intimidade, só tem um caminho. E esse caminho é o caminho da santidade. Nós estamos começando a trilhar ele, amém? Então, o que Pedro está dizendo aqui é: gente, existe um estilo de vida para quem resolve ser filho de Deus, e esse estilo de vida é um estilo santo. Hoje nós estamos sendo bombardeados, e alguns, é o que mais eu ouço falar, de um evangelho de hipergraça, que a gente não concorda com isso, porque a graça, ela é mais que hiper. Ela é mais que hiper. A graça é o que você precisa. E você tem disponível. E ela supera. A Bíblia diz: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Mas embora a graça ela seja gratuita para você, ela custou um alto preço para Jesus. Ela não é barata. Um grande teólogo dizia isso: a graça é gratuita, mas não foi barata. Então você precisa valorizar essa graça. E a evidência é que você entendeu o que é essa graça, é viver uma vida de acordo com a palavra de Deus. Como é santo, do jeito que Ele é, você tem que ser santo na sua conduta, em toda a vossa maneira de viver. Amém? Vamos nos colocar de pé nessa noite para orar sobre isso. Jesus, em sua oração em João capítulo 17, no versículo 17, ele estava orando pelos discípulos. E um dos pedidos dele é: Pai, eu peço que o Senhor o santifique na verdade. A tua palavra, Pai, é a verdade. Quando a gente fala de santificação, a santificação ela precisa ser guiada, instruída, limitada por aquilo que a Bíblia diz. Porque muitos anos eu ouvi pessoas falando e distorcendo essa palavra de santificação, trazendo para o lado externo do corpo. Quando o que Jesus diz é: do que adianta você limpar o externo se o interno está totalmente sujo? E ter uma aparência, quando na verdade por dentro precisa de uma mudança. Então não adianta ter uma aparência de piedade se você não vive aquilo que eu estou te ensinando. Então a santificação ela sempre começa de dentro para fora. O seu exterior vai refletir isso, mas nunca é de fora para dentro, é de dentro para fora. O Deus de paz vos santifica em tudo, todo o vosso espírito, alma e corpo. Vem de dentro para fora essa transformação, essa separação, e eu preciso dar ouvidos a isso.
e seguir esse caminho. Antes vocês estavam separados de Deus, e na mente de vocês eram inimigo por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora Ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele, santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação, desde que vocês continuem alicerçados e firmes na fé, desde que vocês não se afastem da esperança do Evangelho, aquele Evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Essa é a boa notícia da qual eu, Paulo, me tornei ministro. Paulo disse em Colossenses capítulo 1, versículo 21 e 23. Paulo usa algumas palavras, irmãos, que a gente precisa dar atenção. Desde que vocês permaneçam alicerçados, desde que vocês continuem na fé. Nós não podemos começar e não continuar. Nós não podemos andar alguns metros e depois parar por longos quilômetros. Nós precisamos continuar nesse caminho, vivendo uma vida piedosa de santidade que glorifica o nome do Senhor em toda a nossa maneira de viver, em toda a nossa forma de agir. As pessoas precisam reconhecer que você é de Deus. Se você tem uma vida ativa na rede social, porque eu sei que nem todos têm, as pessoas que olharem a sua rede social precisam saber que se trata de uma rede social de um cristão. A sua rede social, em toda a sua maneira de viver, a tua rede social precisa denunciar que você pertence ao Senhor. Se a sua rede social é uma rede social ativa que você usa, eu preciso olhar para ela e saber que você pertence ao Deus. As pessoas lá no seu trabalho precisam saber a quem você pertence e a quem você serve. As pessoas, os seus vizinhos, precisam descobrir que há um Deus que habita na sua vida. Eu sei, isso é progressivo. Talvez você começou agora na caminhada, não se preocupe. Se preocupe em construir um tijolinho de cada vez. Se preocupe em deixar Deus ir transformando a sua vida de glória em glória. Se preocupe em evoluir e não em involuir. Mas você precisa ser santo em toda a sua maneira de viver. Nos seus negócios você precisa ser santo. Na palavra que você empenha, você precisa ser santo. Se eu falei, eu cumpro. Se eu disse que eu ia, eu vou. Eu arco com os meus compromissos. Você precisa ser santo no trato com a sua família. Você precisa ser santo no trato com seus filhos. Você precisa ser santo no trato com a sua esposa. Você precisa ser santa no trato com o seu esposo. Você precisa ser santo na maneira como se conduz na sociedade.